entre Barcelona e Atlético e Bilbao. Vamos tentar analisar o encaixe tático? Eu vou começar trazendo o Barcelona. A gente falou bastante do Bilbao já, né? Primeiramente, o Barcelona não terá à disposição para essa partida Gavi e Christensen, que nós já nos acostumamos, ninguém mais nem conta com esses nomes, embora já o Gavi deva voltar, tá? Já o Gavi deva voltar. Ainda nesse mês de março o Gavi estará à disposição, muito provavelmente antes da data FIFA, embora não tenha uma data marcada. E também tem novos desfalques. O Koundé lesionou contra o Atlético de Madrid. O Baldé lesionou contra o Atlético de Madrid. Ambos voltam junto com o que já estava lesionado, Frenkie de Jong, após a data FIFA. E o Barcelona, apesar de todos esses desfalques, olha o tanto de desfalque que tem. Olha o tanto de desfalque que tem. Ainda tem elenco para montar um time extremamente competitivo e favorito. No gol, a gente imagina que vai estar em campo João Garcia. A gente imagina que na zaga, na defesa, a gente vai ter a utilização, a continuidade de Cubarsí e Gerard Martin. Na direita, o Severino, Eric Garcia. O Severino, Eric Garcia. Vou até mudar aqui, ó. Na direita, o Eric Garcia. Na esquerda, eu ainda não tenho o bonequinho dele. Eu vou ter que usar a palheta aqui do futebol de botão, para poder colocar, para simbolizar a presença de João Cancelo na lateral esquerda. Mais uma palheta aqui, porque já é nosso titular. Eu tenho que atualizar isso aí, né? Tenho que atualizar isso aí. Mas deve jogar como substituto do Frenkie de Jong, deve estar à nossa disposição o Marc Bernal. Tá jogando muita bola, não faria sentido quebrar essa dinâmica, a não ser que o Hansi Flick entenda que é uma partida para poupar alguns jogadores. O Bernal será titular. Do lado dele, o Pedri é o titular, mas aí eu vou te dizer, ó, eu tô com uma sensação que nesse jogo o Pedri não vem titular, vem o Dani Olmo. Por quê? Porque para quem não sabe, o Pedri, ele não era para ter jogado 90 minutos contra o Atlético, tá? O Casador aqueceu, colocou a roupa, foi para a beira do campo, ia entrar, e o Pedri foi na lateral e falou pro Flick, eu consigo continuar, não me tira não. Não me tira não, que eu ainda posso fazer alguma coisa nesse jogo. Mas tu tá bem? Tô. Olha, mas não era pra tu jogar 90 minutos, confia no pai. E aí o Pedri ficou até o final. Então eu desconfio que ele não vai ser titular contra o Bilbao, porque fez um esforço extra contra o Atlético de Madrid e não teria absolutamente nenhum sentido manter o Pedri se esforçando. Eu não acredito que o Hans-Dieter Flick, o nosso treinador, vai colocar o Pedro, vai arriscar o Pedro nessa partida. Eu acredito que ele vai recorrer ao trio de meio-campistas que, na ausência do Pedro, foi o trio utilizado. Era De Jong, Dani Olmo e Fermin. Na ausência do De Jong, Bernal, Dani Olmo e Fermin. Eu acho que é um time, é um meio-campo de garantias, especialmente numa partida contra o Bilbao, que é um time que não contra-ataca assim tão bem. O Casador pode ser que tenha uma oportunidade, pode ser, mas eu acredito que se for o caso, vai ficar para o segundo tempo. Bardag não é dessa vez que você vai jogar. O Araújo é uma possibilidade aqui na zaga, mas eu acredito que ele vai ficar no banco de reservas, a não ser que o Hansi Flick queira descansar alguém. Eu só não consigo imaginar quem. Talvez o João Cancelo sair, o Gerard Martin ir para lateral e o Araújo jogar no comando da zaga, porque não vamos esquecer que o Cancelo está tendo aí alguns problemas, né? O Cancelo está voltando a tentar encontrar a sua melhor forma física depois que ele veio lá da Arábia Saudita. Então também é uma possibilidade isso aqui, só que o Flick vai ter que montar um time para ganhar também. Não pode montar o time pensando no Newcastle, senão o Bilbao pode surpreender. Então eu imagino que pelo menos nesse jogo
O Pedri descansa, o Cancelo joga e o Araújo fica como opção para o segundo tempo. E no ataque, gente, nós temos a possibilidade de retorno do Lewandowski. O Lewandowski já está treinando, está com uma máscara especial, no melhor estilo Batman. Da mesma maneira que durante um tempo foi necessário o Eric Garcia, está treinando. E o desempenho recente do Ferran Torres, ele não está ruim, ele está desesperador. Vocês sabem, eu elogio quando tem que elogiar, eu critico quando tem que criticar. Para mim não tem jogador que eu pego antipatia e nem jogador que eu pego pra ficar passando a mão na cabeça. Tá jogando bem, tá fazendo gol. Teve um momento em que o Ferran estava nos ajudando muito, eu elogiava, mas já tem um tempo que não tá dando para enxergar nada muito positivo no jogo dele, principalmente com a bola. Sem a bola, pressão ofensiva, sacrifício tático, a ajuda que ele dá é inegável. Mas eu acho que o Barcelona, nessa partida contra o Bilbao no San Mamés, vai precisar de gol, de efetividade, de matar o jogo, até para depois poder tocar a bola e chegar menos desgastado contra o Newcastle. Então eu imagino que o Ferran vai jogar contra o Bilbao, mas não como titular. O Lewandowski, que já está treinando com máscara, deve vir para essa partida e fica aí o Ferran Torres dando uma descansada. Nas pontas, não tem muito o que debater, né? É Lamine Yamal e Rafinha. Se o Rafinha precisar de descanso, vem o Rashford. Mas eu não imagino que nessa partida será o caso. Eu acho que você vai dar descanso pro Pedri e de resto ir com o que tem de melhor. E no momento o Lewandowski está melhor que o Ferran. O Ferran no aspecto sacrifício tático ajuda muito mais que o Lewandowski. Mas, obviamente, o Lewandowski é um goleador superior ao Ferran, sempre foi, sempre vai ser. Com 55 anos, o Lewandowski ainda será melhor goleador do que a maioria dos centroavantes do futebol europeu. No entanto, por questões físicas, essa alternância ela é necessária. No caso do Bilbao, o que a gente projeta é o Unai Simon, goleiro, vai jogar com uma equipe bastante defensiva, eu acredito, o time do Bilbao. Vai jogar com 3 zagueiros, não necessariamente 3 zagueiros e 2 alas, tá? Que é o que você poderia imaginar, 3 zagueiros e 2 alas. Isso daí não é a cara do Valverde, não. Mas ele vai botar na lateral direita do Bilbao, ele vai botar o Dani Vivian, que é o que ele vem fazendo, para poder jogar na zaga com Paredes e Laporte. Na lateral esquerda, quem costuma jogar é o Yuri Bertich, é quem a gente espera que estará em campo também. É a mesma linha defensiva que atuou contra a Real Sociedad e deu liga, né? Conseguiu quebrar o ritmo da Real Sociedad, embora não dá para comparar o ataque do Barcelona com o ataque da Real Sociedad. Foi uma defesa que o Valverde encontrou que está dando um pouco mais de equilíbrio. O Arezzo, muito mal. A temporada dele é tenebrosa. Saiu do time. O Paredes na zaga tá jogando bem. Então o Dani Vivian tá deslocado para lateral e eu imagino que vai ser isso. No entanto, não me surpreenderia, já que ele vai estar jogando em casa, que o Valverde lance um time em que o Dani Vivian volte para a zaga, o Paredes vai para o banco e o Arezzo vem para lateral, porque o Arezzo é um lateral que apoia, o Dani Vivian é um zagueiro improvisado que fica só fazendo o fechamento dos espaços. Se tiver condições físicas, Galarreta. Também devemos ter aqui o Miquel Vesga. É uma possibilidade aí nesse meio campo. Nenhum dos dois é grande coisa, os dois são jogadores mais de contenção do que de criação. Quem tem ganhado muito espaço porque reencontrou o caminho do gol é o Guruzeta. Atrás dele deve jogar o Sunset. Na ponta direita, a gente deve ter o Iñaki Williams. E na ponta esquerda, a gente deve ter o Robert Navarro, que foi quem ganhou muito espaço aí nesse Bilbao, na ausência do Nico Williams. É um time que vem desgastado e precisa muito de pernas frescas para poder manter o seu melhor nível de jogo e vai enfrentar o pior adversário possível para chegar desgastado. Por isso eu acho que mesmo fora de casa e mesmo depois daquela guerra que foi a partida contra o Atlético de Madrid,
o Barcelona ele é favorito. Caberá ao Barça, numa noite inspirada do Yamal, gerar espaços numa defesa que deve ficar bastante fechada e nas movimentações do Fermín com o Lewandowski de referência na área, segurando os dois zagueiros, o Fermín poder receber a bola na entrada da área para finalizar. Isso daqui é uma jogada que o Barcelona faz muito quando os dois estão em campo. O Lewandowski afunda, os zagueiros acompanham, e seja o Yamal ou o Rafinha que está fazendo a jogada na ponta, procura o passe na entrada da área, que é onde o Fermín chega finalizando. Tem que ter um acompanhamento muito próximo dos volantes, porque ele pega bem com a direita e com a esquerda. E ele bate de primeira com as duas, ele não precisa dominar para chutar. Do jeito que vem, ele lamba e está numa fase iluminada. Fermín é o meio-campista com mais gols no futebol atual, no futebol das grandes ligas europeias na atual temporada, para quem não sabia disso. Né? O jogador com mais gols dentre os meio-campistas na atual temporada. E é uma jogada que a gente acredita que deve acontecer nessa partida contra o Bilbao, porque o Bilbao é uma equipe um tanto quanto desordenada, não porque o treinador não sabe treinar, mas porque esse time que na temporada passada era muito mais consistente, na temporada atual se desconcentra com muito mais facilidade, e é muito diferente você vir para uma disputa do Campeonato Espanhol, depois de ter sido eliminado no meio da semana na disputa pela Copa do Rei, tendo uma derrota, mais uma, porque o Bilbao perdeu ida e volta, e o caso do Barcelona, que meteu 3-0 e saiu aplaudido pela própria torcida. Os dois estão eliminados, mas são eliminações diferentes. E o mais importante de tudo, a situação que eles têm dentro do Campeonato Espanhol. O Barcelona é líder com 4 pontos de vantagem, muito confiante no seu estilo de jogo e que pode vencer qualquer um. O Bilbao é um time que está na 12ª posição, não briga para não cair, mas também não briga por competições europeias. Tem muitas dúvidas do que quer ser e do que está conseguindo ser na atual temporada. E é uma equipe totalmente inconsistente. O Barcelona entra achando que pode ganhar de qualquer um, o Bilbao entra achando que pode perder para qualquer adversário. E mesmo em casa, vou pegar esse número exato para você e aí a gente já encerra. Pegar esse número exato aqui para você e a gente já encerra essa análise. Volta a câmera para cima e eu venho falar venho responder Superchat, venho responder Live Pix. Mas mesmo em casa, San Mamés, onde o Bilbao sempre costuma ter uma campanha excepcional, na atual temporada o Bilbao tem apenas a 7ª melhor campanha em casa de todo o futebol espanhol. O Barcelona, obviamente, é o melhor mandante, 100%, ganhou todos os jogos. Depois vem o Atlético de Madrid, que tem 2 tropeços, um empate e uma derrota. Real, Villarreal, Real Betis, Real Madrid, Villarreal, Real Betis e Osasuna. E só depois o Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao só fez 1 ponto a mais em casa do que o Elche. Não está sendo uma grande fortaleza para o Atlético Bilbao. Geralmente o Atlético Bilbao aparece no top 3, top 4 mandantes do futebol espanhol. Na atual temporada não está sendo o caso. Beleza? E lembrando que o Barcelona ganhou no San Mamés temporada passada e busca quebrar um leve tabu. Desde 2017, o Barcelona não ganha 2 vezes consecutivas do Bilbao no San Mamés. Se ganhar nesse sábado, quebrará essa escrita, quebrará esse tabu. E para mim é esse o time que vem a campo para tentar isso. Joan, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo e Eric Garcia. Yamal, Rafinha e Lewandowski no ataque. E um meio campo onde o Pedri descansa pelo desgaste que teve no meio da semana. Tem que ser muito bem cuidado o Pedri. E convenhamos, não é necessário para vencer o Atlético Bilbao. A gente pode ir com Bernal, Dani Olmo e Fermín. Para mim, este será o time de Hansi Flick, o alemão mais blaugrana do planeta.